Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês hoje e sempre. Amém. Jesus ressuscitou. Essa é a notícia da Páscoa. Às vezes a gente quer inventar alguma coisa, a gente quer no Natal fazer uma coisa diferente, mas está errado. No Natal é para se celebrar o nascimento de Jesus Cristo, com presépio, com teatro, com todas as lembranças de que o Salvador Jesus nasceu. Na Páscoa, nós lembramos que aquele que tinha morrido, que tinha morto, ressuscitou. Infelizmente, esse ano a gente está num momento de Páscoa diferente. Não dá nem para todo mundo que quisesse vir ao culto, se todos os membros da congregação quisessem vir, a gente teria que dar um jeito de fazer uns 2, 3 cultos. A gente estava programando um teatro, o pessoal da escola bíblica estava animado com o teatro, não foi possível, mas é Páscoa. Jesus ressuscitou. Assim como a cada manhã a gente tenta esquecer as coisas ruins que aconteceram no dia anterior e tenta dizer, vamos em frente, vamos lá, vamos adiante. A Páscoa sempre nos lembra de renovação, nos lembra que Cristo ressuscitou. E essa notícia, ela continua a ser surpreendente. Mesmo 2000 anos depois, ainda há pessoas que não creem. Ainda ontem, um artigo, num desses jornais grandes aí, falava que acreditar na Páscoa não tem problema. Tem criança que acredita em Papai Noel. Na véspera da Páscoa, um dos jornais de grande circulação do país zombava da ressurreição de Jesus Cristo. Eu sei que algum outro jornalista comentou isso, que era triste, alguém zombando da fé da maioria dos brasileiros na véspera do dia mais importante da fé cristã. E eu fiz um comentário. Olha, zombaram de Jesus, mataram Jesus e não conseguiram vencer. Ele venceu a morte. E de novo a gente lembra disso. Jesus não desapareceu. Os discípulos dele não roubaram o corpo para dizer que ele ressuscitou. Ele não teve catalepsia. Catalepsia é um tipo de enfermidade que a pessoa parece morta, mas não está. Quando não se conhecia essa doença, pessoas chegaram a ser sepultadas catalépticas. Como é que foram descobrir isso? Por um ou outro motivo, abriram o caixão estava todo arranhado por dentro. Porque a pessoa acordou dentro do caixão. Isso é catalepsia. Jesus não foi cataléptico, ele morreu mesmo. Isso é provado pela mistura de sangue e água que sai do seu lado quando furado com a lança. Jesus também não reencarnou. Isso não existe. É fé falsa. Nós não cremos na reencarnação. A gente crê na ressurreição. Ele ressuscitou, não como aquelas pessoas que entraram em Jerusalém depois dele ter morrido, depois da crucificação. Também não ressuscitou como Lázaro. Ele ressuscitou e vive. Esses outros ressuscitaram e morreram de novo. A pergunta que a gente podia fazer nesse domingo de Páscoa é: o que isso tem a ver comigo? No dia a dia. Eu sempre gosto dessa pergunta. O que isso tem a ver no meu dia a dia que Jesus ressuscitou? 1 Coríntios 15, uns versículos que a gente não leu, do 12 em diante, diz o seguinte: se a nossa mensagem é que Cristo foi ressuscitado, como é que alguns de vocês dizem que os mortos não vão ressuscitar? Se não existe a ressurreição dos mortos, então quer dizer que Cristo não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, nós não temos nada para anunciar e vocês não têm nada para crer. E mais ainda, nesse caso estaríamos mentindo contra Deus, porque afirmamos que Ele ressuscitou Cristo. Mas se é verdade que os mortos não são ressuscitados,
Então Deus não ressuscitou Cristo. Porque se os mortos não são ressuscitados, Cristo também não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, a fé que vocês têm é uma ilusão, e vocês continuam perdidos nos seus pecados. Se Cristo não ressuscitou, os que morreram crendo nele estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo só vale para esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Mas a verdade é que Cristo foi ressuscitado, e isto é a garantia de que os que estão mortos também serão ressuscitados. Eu gosto desse exercício de lógica do apóstolo Paulo aqui, porque ele está falando com pessoas que dizem que Cristo sim ressuscitou, mas não vai ter ressurreição dos mortos. Ele diz uma coisa que não cabe com a outra. Vamos fazer um exercício? Se Cristo não foi ressuscitado, a nossa fé não vale nada. Mas vocês dizem que Cristo é ressuscitado, então nós temos fé no Cristo ressuscitado. Mas vocês dizem que as pessoas não serão ressuscitadas. Só que se as pessoas não podem ser ressuscitadas, Cristo também não foi. E aí a gente está na mesma. Mas a verdade é que Cristo foi ressuscitado e vive. Todos os mortos ressuscitarão, cada um deste mundo. Tem gente que gostaria que a vida se resumisse a isto aqui e terminasse. Porque quer viver a sua vida em pecado e quando chegar ao final, só acaba. Tem gente que acha que não tem punição e nem salvação. Tem as duas coisas. A palavra de Deus afirma as duas coisas. E nós lembramos também outro trecho escrito pelo apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Irmãos, queremos que vocês saibam a verdade a respeito dos que já morreram, para que não fiquem tristes, como ficam aqueles que não têm esperança. Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e assim cremos também que depois que Jesus vier, Deus o levará de volta, e junto com ele, levará os que morreram crendo nele. De acordo com o ensinamento do Senhor, afirmamos a vocês o seguinte: nós, os que estivermos vivos no dia da vinda do Senhor, não iremos antes daqueles que já morreram. Porque haverá o grito de comando e a voz do arcanjo e o som da trombeta de Deus, e então o próprio Senhor descerá do céu. Aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens junto com eles, para nos reencontrarmos com o Senhor no ar. E assim ficaremos para sempre com o Senhor. Portanto, animem uns aos outros com essas palavras. E naquele momento seremos todos julgados. Lembrei agora, já contei, acredito eu aqui para vocês, uma vez eu vi um vídeo, deve estar na internet, do Leandro Carnal. Ele se denomina filósofo, né? Ele faz bastante palestra. Ele já teve mais famoso, agora está mais sumido, eu não vejo mais tanto ele, mas acham o vídeo dele na internet. Ele é especialista em Bíblia e é ateu. Ele entende muito da palavra de Deus, mas é ateu, para ver que aquele que não quer, não adianta nem você ler a Bíblia para ele. Ele é especialista em coisas que talvez eu não sei e ele sabe da palavra de Deus. E eu vi um vídeo dele que ele fala assim, na maior tranquilidade, mas eu fiquei triste. Porque ele fala assim: a fé cristã, ela te dá esperança. Pense assim, você não crê na ressurreição. Eu estou citando em palavras livres, depois vocês podem ver o vídeo dele. Pensem assim, vocês não são cristãos. Morre, a mãe está lá velando o filho. Você chega para ela e fala assim: não, esse é o curso natural do ser humano. Todo ser humano precisa um momento ser reciclado e vai ser transformado nisso, naquilo outro, para que novos seres humanos precisam desse ambiente para viver também. Já para uma mãe cristã, possivelmente o pastor, o padre ou outro líder religioso, ou
um irmão de fé vai dizer: nós cremos na ressurreição, isso não é o fim. É de arrepiar. A gente saber que não é o fim. A gente saber que todos aqueles nossos queridos que já morreram, e quando um dia a gente chegar, o nosso momento, ou chegar de alguém que a gente ama, a gente vai poder olhar para o caixão e dizer: não é até nunca mais, é até logo. Quem vocês têm vontade de dar um abraço no céu? Fora Jesus, porque esse é top 10, né? Não, ele é top 1. É o primeiro. Fora Jesus, os queridos de vocês que vocês já deixaram ir, porque não tem o que fazer quando Jesus quer chamar. Quem vocês gostariam de dar um abraço na vida eterna? Eu tenho alguns que eu gostaria de abraçar lá já. Isso é de arrepiar. É reconfortante. E é uma palavra que só Jesus Cristo tem. Vocês ressuscitarão. Não importa o status social, não importa a quantidade de dinheiro e poder, não importa a idade, a aparência, não importa que time de futebol torceu, não importa em qual político votou, não importa nada. Importa a fé em Jesus Cristo. Seremos avaliados única e exclusivamente pela fé em Jesus Cristo. Aquele que crê no Filho não é julgado, diz João capítulo 3. Mas quem não crê já está julgado. E julgado aqui, eu falei outro dia, coloquem condenado no lugar da palavra julgado. Aquele que crê no Filho não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no Filho único de Deus. E é assim que o julgamento, ou a condenação é feita. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão porque fazem o que é mal. Pois todos os que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas más que eles fazem. Mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz, a fim de que possa ser visto claramente que as suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus. Jesus morreu e foi por todos nós. Ele pagou por todos os nossos pecados e nos convida a segui-lo, hoje e sempre. O apóstolo Paulo disse no texto que foi lido: eu não sou digno nem de ser chamado seu apóstolo, um menor deles, um como chamado fora do tempo, porque eu persegui a igreja de Cristo. Para o apóstolo Paulo teve salvação, e não só salvação, depois dessa vida, que grande homem de Deus esse sujeito foi tornado. Há salvação para todos que se aproximarem de Jesus Cristo, e o nosso Senhor vem a nós na sua palavra, que você pode ler lá na sua casa, que você pode ler no seu trabalho, quando você está jogando o joguinho que você mais gosta no celular, você pode investir 10 minutos na leitura de um capítulo da Bíblia. Você pode ler a palavra de Deus lá, você pode ouvir a palavra de Deus aqui, você pode estudar a palavra de Deus onde o Senhor vem a nós. O Senhor vem a nós no batismo, que precisa ser vivido diariamente, afogando diariamente a velha natureza humana e ressurgindo uma nova criatura. Como é que é isso? Reconhecendo os nossos pecados, pedindo perdão e seguindo livre. O Senhor vem a nós na Santa Ceia, perdoando os nossos pecados, fortalecendo nossa fé. O Senhor nos une num mesmo corpo, numa mesma comunhão de irmãos de fé, aqui nos fortalecendo na certeza da ressurreição. Se o problema da vida, por vezes, quer te afogar, segura na mão de Deus e vai. Não é assim? A música que diz: se as águas do mar da vida quiserem te afogar. Eu imagino quantas pessoas estão preocupadíssimas com a situação que a gente está vivendo. Muitas pessoas esperando que o comércio fosse reabrir amanhã,
receberam a notícia de que não. Agora decidiram que o certo é abrir 3 vezes por semana. Porque 3 vezes por semana vai diminuir a quantidade de gente. Só na cabeça de quem inventou isso aí. Porque se eu só tenho 3 dias para ir no mercado, mercado não, que o mercado vai continuar aberto, né? Vocês já foram em supermercado na véspera de feriado? Véspera de Natal, véspera de outras coisas, quando você tem ali 5, 6 horas ou 4 horas ainda para fazer compra, daí vai fechar, só abre depois do feriado? Quanto menor o tempo que falta para fechar, mais gente dá. Mas parece que esqueceram essa lógica. E aí eu vejo trabalhadores com medo de perder o emprego, empresários com medo de ter que fechar a empresa e demitir funcionários. Vocês que não são, que nunca foram empresários ou nunca tiveram empregados, olha, não é fácil demitir uma pessoa. Você considera, só se você tem um coração ruim, mas se você é uma pessoa boa, mesmo sendo empresário, porque no Brasil parece que ser empresário é ser do mal e não é, mas se você é um empresário, uma pessoa boa, você vai olhar para o olho daquela pessoa e vai lembrar, tem mulher, ou tem marido, tem filhos, tem conta para pagar, mas eu não posso mais manter mesmo sendo um bom funcionário. Eu imagino que tem empresário que não está dormindo mais. Como é que vai ser a nossa vida no próximo ano? Porque na última Páscoa nos prometeram que seria por 15 dias. Até a curva. Muito mal feito, porque agora a bicha foi. Como é que vai ser a sua vida amanhã? Daqui 5 anos? Daqui 10 anos? Nenhum de nós sabe isso. A gente pode até planejar. Agora, como é que vai ser a minha vida depois da morte? Essa eu já sei. Pela fé em Cristo, estarei na vida eterna para sempre. Lá não há choro, não há dor, não há ranger de dentes. Então, por mais que a vida esteja sendo difícil, lembre que esse mundo vai passar, mas em Cristo temos vida e vida eterna. Que Deus nos abençoe. Amém. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guarde o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Ficamos de pé e cantamos o ofertório.